O LJ está de volta. O relatório que pede a anulação da prorrogação do contrato para a concessão da JTU, firmado em dezembro de 2016, pela Prefeitura por mais 10 anos, foi entregue ao Ministério Público. No documento, a comissão apontou irregularidades como ausência de laudo e estudo técnico a respeito do funcionamento das linhas, situação que impossibilita ao gestor municipal quantificar e qualificar se a oferta do serviço prestado pela empresa corresponde satisfatoriamente à demanda da população. Depois de uma análise profunda, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal encaminhou no último dia 10 ao Ministério Público o relatório que pede a anulação da prorrogação do contrato para a concessão do serviço de transporte público coletivo, firmado em dezembro de 2016 pela Prefeitura com a Jacareí Transporte Urbano por mais 10 anos. O nosso relatório apontou irregularidades nessa renovação, desde os critérios utilizados para a renovação até o segmento. Segundo a presidente da COSPO, as condições de aprovação do contrato realizado pela antiga gestão, logo após o resultado das eleições, levantou a primeira suspeita. No início, quando o contrato de renovação chegou até a casa, aqui no Legislativo, nos causou estranheza o fato da renovação ter se iniciado em março, ter finalizado no meio do ano a renovação, toda a parte processual da renovação, e eles terem assinado em dezembro, bem na semana, dias pouco antes do recesso de todo o funcionalismo. Então, teve um nicho aí, uns meses, que não foi publicado, que a gente achou, por quê? O que estava acontecendo? O que estava por trás disso? De acordo com o promotor de Justiça e Cidadania, os apontamentos do relatório entregue pela comissão reforçam as informações que o Ministério Público já vinha investigando. O Ministério Público já tem em andamento um inquérito civil que avalia uma suposta irregularidade na permanência do contrato original, porque a empresa foi condenada pela Justiça, e essa condenação foi apontada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a não poder contratar com o poder público durante uma década. Ou seja, se o contrato não poderia nem valer ou ter continuidade, quanto mais ser renovado. A promotoria pretende analisar o relatório e ouvir todos os envolvidos. Como documentos novos foram juntados, a empresa deve ter oportunidade de se defender e as autoridades implicadas no mesmo procedimento, autoridades da gestão anterior, também serão contatadas em seus endereços residenciais, já que não exercem mais cargos públicos, para que possam exercer o direito de defesa e trazer elementos que sejam relevantes para a apuração do caso. Na avaliação do promotor de justiça, se for comprovadas as irregularidades, pode haver quebra do contrato com a JTU e a punição aos envolvidos. Ao finalizar o inquérito civil, a investigação pode ser arquivada se não houver provas suficientes de autoria ou de materialidade de qualquer tipo de delito ou ato irregular, ou, caso contrário, se as provas apontarem a ocorrência de algo ilícito, o Ministério Público promoverá uma ação civil pública, inclusive por improbidade administrativa, pedindo a responsabilidade dos implicados. Procurada, a Jacareí Transporte Urbano não quis se manifestar sobre o caso. A Prefeitura de Jacareí realizou um chamamento público no último dia 12, no auditório da Prefeitura, para qualificação de entidades de direito privado, como os de organização social, para a futura gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde na UPA do Parque Meia Lua, que vai ganhar nova infraestrutura e equipamentos, e do SIM, que vai implantar também alguns serviços de exames, por exemplo, como raio-x e ultrassonografia. Os envelopes com as propostas poderão ser enviados até o dia 14 de junho para a unidade de pronto atendimento e também o Sistema Integrado de Medicina. As futuras gestões do Serviço Integrado de Medicina, o SIM, e da Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua serão realizadas por organizações sociais. Os novos contratos foram anunciados por meio de chamamentos públicos, divulgados em cerimônia no Paço Municipal, na última sexta-feira, dia 12, e publicados no Boletim Oficial do município. Para o prefeito, esse será um novo modelo para melhorar a saúde na cidade. Estamos melhorando a estrutura dos atendimentos.
Inauguramos o UPA infantil. Em janeiro, o UPA da Avelino vai ser UPA adulto também. Estamos lançando hoje um novo modelo para funcionamento do UPA do Parque Meia Lua, para garantir uma maior qualidade no atendimento, e o SIM, para garantir celeridade e qualidade no atendimento, sobretudo que o atendimento seja completo, consulta e exames. É preciso que o paciente entre no SIM e saia de lá sabendo o seu diagnóstico e o seu tratamento. A secretária de Saúde, Rosana Gravena, reforçou que essa não é uma terceirização da saúde e, na solenidade, também explicou que os servidores destas unidades continuarão ligados à folha de pagamento da Prefeitura. É um modelo de gestão, né? É filantrópica, ela não tem fins lucrativos, né? E ela é um modelo que você consegue flexibilizar melhor as necessidades do usuário, né? Se você precisa, por exemplo, se você contrata um médico 40 horas para uma especialidade e passa um tempo, você não tem mais demanda para aquele profissional, né? Você não consegue tirar esse profissional dali. E a OS, sim, a OS eu falo assim, eu tenho 40 horas para atender, mas eu preciso de 80 por semana daquele profissional, eu chamo de imediato um segundo profissional para suprir essa demanda. Ou sim, ele já estava com metade dos profissionais terceirizados, né? Essa terceirização venceu o contrato, né? Foi feito um contrato emergencial que termina agora dia 20 de julho, então a gente tinha que tomar uma atitude para repor esses funcionários. Mas não só repor, a gente necessitava de mais funcionários, né? Mais profissionais médicos e vamos ter várias especialidades a mais que não tínhamos. Nós vamos implantar no SIM como funciona hoje os AMEs do Estado. Esse é o mesmo modelo do AME que nós estamos implantando no SIM. Essas duas mudanças vão significar muito para a qualidade do atendimento de especialistas. Essas são as prioridades da nossa administração no tocante à saúde para este ano. No evento foi apresentado um breve raio-x com os números atuais, elaborados a partir de dados da Secretaria da Fazenda e visitas às unidades. Pelo novo sistema, estão previstas as realizações de 200 pequenas cirurgias e o aumento de 12 para 18 mil atendimentos por mês. Com base nas premissas que o prefeito e a secretária determinaram como pilar do trabalho, foi feito o levantamento de dados com a série histórica de cada unidade, né, com as informações em loco da unidade, visitando, conversando com os servidores, dados financeiros obtidos pela Secretaria da Fazenda, e com isso foi feita uma formatação daquilo que é hoje, né? Levantando o custeio de cada unidade hoje quanto custa. Com base nisso foi feita a análise das demandas que a Secretaria de Saúde tem, que o paciente tem, demandas reprimidas, demandas de entrada por determinadas especialidades mês a mês, e com base nisso foi feita a formatação da proposta. Para a gestão do SIM, a verba anual será no valor de R$ 13.615.000. Já para o UPA do Meia Lua, a verba destinada será de R$ 6.650.000. Os dois contratos têm validade de 1 ano, prorrogáveis por até 60 meses. Para o prefeito, é o valor necessário para gerir e também equipar essas unidades. Você precisa cortar no supérfluo para sobrar dinheiro para investir no que é essencial. E saúde e educação é impossível cortar. Muito pelo contrário, este ano já nós vamos investir bem mais do que a administração passada, na saúde, na educação, porque são os dois serviços que precisam ser prestados com qualidade para a população. No SIM, que é um centro de especialidades, o novo contrato vai permitir compra de equipamentos para exames de ultrassonografia, raio-x, eco e eletrocardiograma. E no Meia Lua, além da compra de equipamentos, haverá também necessidade de melhoria e ampliação da unidade, que, segundo a secretária, atualmente não cumpre bem as funções de urgência e emergência. Na realidade, ela não cumpre a função de unidade de pronto atendimento, porque ela não tem aparelhagem suficiente para fazer o diagnóstico e o tratamento no local. Então, ela funcionava mais ou menos como uma unidade 24 horas de um atendimento de consultas de pequenos problemas. Qualquer maior problema tinha que ser encaminhado para a cidade, para fazer um raio-x, para fazer um exame de sangue, né? E acredito que 90% dos problemas nós vamos resolver lá. Lá é uma população de 30 mil habitantes, isso desafoga muito a região central, a Santa Casa, né, se você der resolutividade para os procedimentos que têm que ser realizados.
As OS interessadas poderão enviar documentação até 14 de junho à Comissão de Qualificação de Organizações Sociais na área da saúde. O chamamento público já entrou hoje, né? E a gente tem um prazo de 60 dias para começar a OS. É cada vez mais comum ver empreendedoras e o número só tem crescido ao longo dos anos. Para ajudar as mulheres nesse mercado promissor, um grupo aqui da cidade realizou o evento com o título 18 Mulheres do Mundo. E quem nos conta mais detalhes sobre esse assunto é Rudmila Rodrigues. No Brasil e no mundo, o número de mulheres empreendedoras vem crescendo ao longo dos anos. E para fortalecer o empreendedorismo feminino, Jacareí sediou o projeto 18 Mulheres no Mundo. Em parceria com o Grupo Seja, Somos Empreendedoras de Jacareí. Fui convidada para um projeto mundial que chama-se 10 mil mulheres e somente 10 mil mulheres no mundo. Eu queria entender por que eu fui escolhida para ser uma dessas 10 mil. E eu entendi que foram os meus perrengues que me fizeram crescer e chegar lá. Entendi também que empoderamento feminino está na moda, mas a gente já empreende há muito tempo, então a gente tinha que dar voz para essas mulheres e de repente estão começando agora, né? E que talvez não possam estar em lugares se capacitando. Então o projeto 18 Mulheres, por que 18? Porque uma de cada vez e 8 que sejam infinitas mulheres. Muita gente está empreendendo por necessidade agora e não por oportunidade. E essa necessidade, ela tem que casar, né? Eu tenho que estar bem para conseguir suprir essa necessidade que eu tenho. Então, foi nesse contexto que o Seja nasceu, para aproximar essas mulheres, para que umas até dessem suporte, até emocional umas às outras, nessa árdua tarefa de empreender. É um projeto que engloba tudo o que há de necessário para quando você quer iniciar, empreender com substância, né? Para você estar alicerçada com aquilo que você vai fazer. O evento, realizado na Incubadora de Empresas de Jacareí, reuniu cerca de 40 empreendedoras em um dia inteiro de debates e capacitação. Na verdade, a gente tem trazido no Seja toda semana uma palestra diferente. E qual que é a ideia desse evento? Na verdade, é uma imersão, né, onde a gente possa tratar vários assuntos, todos esses assuntos muito a ver, né, com o mundo do empreendedorismo, todos muito atuais, né? O objetivo principal do projeto é ajudar mulheres a empreender de forma assertiva e realizar o sonho de ter sua própria empresa. Hoje eu estou aqui ajudando nesse evento dos 18 Mulheres, ajudando outras mulheres também a se capacitar, outras mulheres a achar a solução, né, e verificar que é possível, né, de ir atrás do seu sonho, né, de uma maneira que é importante o quê? Se capacitar, que é o que nós estamos fazendo. Eu acho que o que existe hoje para a mulher é uma necessidade de ir lá e realizar e fazer acontecer, né? Algumas pessoas querem, por exemplo, algumas mulheres, por exemplo, querem ter mais tempo com seus filhos. E aí elas começam a imaginar que sai do mundo corporativo e vai abrir algo em causa própria, né? Não é mais aquilo, eu vou abrir uma empresa e se der certo, ok. Não, é sonho, é realização, é objetivo principal bem definido. Dados do Sebrae mostram que nos últimos 14 anos, o número de mulheres empreendedoras subiu 34%, mais da metade das empresas abertas atualmente são lideradas por mulheres. Mulheres como a Andréia, que viu no comércio sua oportunidade. Ela, que administra a empresa há alguns anos, diz que a capacitação faz melhorar a rotina de trabalho. É aprender, né? Aprender para levar isso para a minha equipe, aprender para poder melhorar o atendimento com o meu cliente, aprender a questão mesmo do marketing digital e a troca de parceria, troca de negócios aqui, né? A gente amplia quando a gente se junta para discutir diversas situações e para ouvir diversas palestras, conteúdos riquíssimos que estamos aqui hoje, a gente cresce. Além de palestras sobre finanças, mídias sociais e planejamento, as participantes também puderam tirar dúvidas e falar sobre as dificuldades de empreender. A gente está se capacitando e está entendendo que sim, nós temos condições de chegar lá com o próprio nariz, com as próprias pernas, mas com relevância nos assuntos que nós estamos trazendo, se conhecendo, porque autoconhecimento é fundamental, né? E, claro, com muita boa vontade. Infelizmente, nós temos muita da cultura de dizer que a mulher não é capaz. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Ela tirar essa crença limitante de que ela é capaz, sim. E o que é importante? É se capacitar, é fazer o planejamento, né? A gente está tratando muito isso no Seja, né? De você se capacitar, de você colocar
colocar o seu sonho no papel, de maneira estruturada. Então, assim, quem não pôde vir hoje, a gente convida para toda quarta-feira, a gente se reúne num café que fica lá na entrada do Educamais Parque dos Sinos, ali do lado da rodoviária, todas as quartas às 7 horas. E a gente sempre está trazendo temas relevantes para melhorar a capacitação dessas empreendedoras. O assunto é delicado, mas merece toda a nossa atenção. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. Pesquisas indicam que a maioria dos abusos acontece dentro de casa. Estar atentos ao comportamento das crianças e acompanhá-las em seu dia a dia é um dever de todos nós. Com o intuito de buscar essa conscientização, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com vários órgãos, realizou no dia 18 de maio um fórum para debater e fortalecer a luta contra o abuso infantil. Em 2015, mais de 80 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes foram registradas, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. Estudos mostram que esse número apresentado está bem abaixo da realidade, pois na maioria dos casos de abuso não há denúncias. O número, na verdade, é assustador e é um número assustador mundial. Na verdade, sabe-se que existe muito pouca informação a respeito de números. Existem várias pesquisas internacionais do IPEA no Brasil, com base nos dados SINAM de notificação obrigatória. Então, existem números, mas sabe-se que são meras estimativas. Sabe-se que é muito abaixo do que realmente representa, pela cultura de vergonha, por não querer contar. A gente sabe que é subnotificado os casos de violência sexual envolvendo criança e adolescente, principalmente porque os números mostram que a grande maioria acontece dentro de casa. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o tema Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Ministério Público e demais órgãos, realizou aqui no Educamais Jacareí um encontro para debater medidas mais eficazes sobre o tema. Na verdade, esse evento é de extrema importância porque hoje caracteriza o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, né? E nós temos um fator primordial aqui em Jacareí, que é a articulação de rede, né? Nós, assistência social, somos a porta de entrada dessas denúncias, desse acolhimento, através do CRAS, do CRES. Nós temos um olhar diferenciado e um tratamento diferenciado para essa população. Na opinião da promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude, é obrigação de toda a sociedade dar voz às crianças e adolescentes vítimas de abuso. É importante mesmo que isso seja muito falado e sempre. Um dos mandamentos legais é a divulgação, a educação, a sensibilização da comunidade. As pessoas às vezes têm a ideia de que não é problema meu, eu estou desconfiada, mas não tenho certeza, não quero me prejudicar. As pessoas ainda tratam essa questão de grande relevância como algo que não interessa a si próprio ou que não devo meter meu dedo. E não é assim que acontece. A lei e a Constituição Federal e a lei no Brasil são taxativas e rigorosas em dizer que é obrigação do poder público, da sociedade, da família, de todas as pessoas, de comunicar, de denunciar, de dar voz às crianças que às vezes não têm voz. Porque hoje a violência, principalmente contra criança e adolescente, é algo que é difícil de debater porque é um tema muito doloroso, é muito difícil. Mas muitas crianças sofrem abusos, muitas crianças chegam a óbito por conta de abuso sexual. Hoje a campanha ela tem um nome que chama Faça Bonito. Esse nome de Faça Bonito, ele vem do Espírito Santo, de uma criança que foi violada, sofreu estupro e morreu aos 8 anos de idade. Então isso é de extrema importância. Hoje esse evento que nós estamos fazendo em Jacareí está acontecendo a nível nacional através da Secretaria de Assistência Social no Brasil todo. Para a secretária de Educação, o problema do abuso e violência contra a criança está na falta de base familiar. A violência ela é gerada a partir de desequilíbrio e desarranjos políticos, sociais e principalmente econômicos, né? Isso não é uma história de hoje, isso é uma história da humanidade. Segundo a secretária de Assistência Social, integrar as secretarias com órgãos públicos, ONGs e buscar o apoio da sociedade é o caminho para fortalecer o combate à violência e o abuso infantil.
Um fator importante para nós que é a informação, é divulgar, né? Nós precisamos, em articulação de rede, de como pensar essas ações, desenhar um fluxo mais efetivo, né? Existe um fluxo na rede, mas hoje nós estamos potencializando essa articulação intersetorial, intersecretarias, porque entendemos que a dificuldade é de um todo, não é de uma única secretaria, mas o indivíduo ele contempla outras necessidades. Então nós entendemos hoje que nós precisamos investir na informação, nesse acolhimento correto, em políticas públicas voltada para a eficiência do serviço. Qualquer pessoa pode denunciar casos de abuso e exploração contra a criança e adolescente. A denúncia pode ser feita de diversas maneiras. O nosso fluxo começa no Conselho Tutelar, mas não significa que a pessoa tenha aqui no Conselho Tutelar. Na verdade, às vezes as pessoas têm alguém de confiança maior, a criança se identifica com um professor muito querido na escola, os pais têm uma proximidade maior com a comunidade, com a agente de saúde do bairro, enfim, qualquer que seja o profissional com que a pessoa, criança ou familiar ou quem queira denunciar se sinta confortável se abrindo e falando, pode ser feito, mas aí esse profissional vai acionar esse fluxo iniciando pelo Conselho Tutelar, porque é a partir dali que o Conselho Tutelar aciona a escuta especial que vai ser feita para a criança por profissional treinado, dispara também comunicação para o Ministério Público, no caso a Promotoria de Justiça, que também vai tomar as providências necessárias. A chefe do Poder Legislativo participou do evento e destacou a importância do trabalho conjunto dos órgãos e da sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esse encontro é muito interessante, que ele está fazendo um trabalho de rede, né? E a gente vê que a promotoria está junto, a assistência social, a Secretaria de Educação, o esporte, a saúde, na preocupação de fazer um atendimento nessa questão tão dramática e muito triste, onde é violado o direito da criança, a vida da criança. Então, essa importância é fundamental por conta de um trabalho em rede. E só vamos conseguir cuidar dessas crianças se realmente tiver um olhar articulado de rede. Como vimos na reportagem, é nossa obrigação proteger as crianças e adolescentes. Utilizar ferramentas disponíveis como o Disque 100 também é uma boa opção. E termina aqui essa edição do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com/tvcâmara-jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/tvcâmara-jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.